Olá, sejam bem-vindos ao TIUPcast. Meu nome é Jonas Tiup e eu estou aqui para trazer notícias, novidades e informações do mercado imobiliário. Contudo, eu não estou sozinho, estou aqui com um ilustre sócio e sempre convidado. Isso aí, olá, bom dia, sou o Nicolas Tiup e hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre mudança. Quem gosta de mudança, afinal, Deixa né? eu pensar. Cara, eu gosto de mudança, né? Só que junto com ela vem um monte de coisa que a gente não gosta tanto. É Tem a verdade? bagunça, vem o ter que desmontar tudo, encaixotar tudo. Então, é sempre um processo complexo, né? A gente basta ver assim quando a gente na empresa, por exemplo, vai implantar uma mudança de sistema, né? Ninguém gosta de mudança de sistema, né? Já começa, eu diria assim, já começa a sabotagem pela própria equipe que começa a dizer não, o sistema funcionou até desse O jeito, outro até aqui, funcionava bem, para que mudar? Claro que depois se entende o porquê, né? Mas Agora, como o nosso negócio é mercado imobiliário, aqui a gente está falando de mudança imobiliária. Então, assim, cara, vamos lá, Nicolas. Quando você compra um apartamento novo e vai pensar em viver naquele apartamento novo, existe uma série de expectativas, as coisas são novas, né? A vida vai, parece que ganha um outro ar. Só que alguém tem que subir com a geladeira, o sofá. o sofá, dentro do elevador, quando tem elevador, se não é pela Ou pior, escada. se não cabe no elevador, né? Aí a conversa é outra também. E assim, eu acho que tem muita questão de critério, né? Quando você vai mudar. Sim, tem muita coisa que tem que se analisar, né? Não é só uma mudança pura e simplesmente de um lugar para o outro e saiu dessa caixa e vai para aquela caixa. Acho que tem muitas outras questões que tem que ser analisadas, né? Quando tu fala aí de uma residência, tu vai pensar em mudar para perto de onde tem a infraestrutura, onde tem uma escola, onde tem o teu trabalho. Tu não vai se mudar, se tu mora a 5 minutos do teu trabalho, vai ser muito difícil tu fazer uma mudança para morar a 30. Eu acho que aí também tem uma questão muito relacional, né? Quando a gente fala das pessoas em si, da questão faixa etária, né? Então, quando você é um jovem como você, né? Talvez a grande lógica seja você morar perto do teu trabalho para que você possa evitar deslocamentos, ou morar perto da sua faculdade para que, de novo, você possa ter uma vida relativamente mais tranquila, evitando os longos deslocamentos. É verdade. Claro que quando a gente está na casa dos pais, a gente sai da casa dos pais para onde precisar ir. Agora, quando a decisão é tua, é natural que você vai construindo a tua vida próximo de onde a tua vida acontece. Sim. Agora, tem um outro detalhe. Quando você é jovem, faculdade, trabalho faz sentido, você vai estar mais aberto a mudanças. Então, aqui acho que também fica uma dica, né? Às vezes é mais fácil você trabalhar um regime de locação do que logo investir na aquisição da tua casa, do teu apartamento quando você é jovem. Claro que também tem o outro lado que você pode aproveitar a oportunidade do investimento imobiliário. E depois pode virar uma renda também, né? Pode virar uma renda também. Mas olhando nessa ótica, se você alugou primeiro, né, a chance de você criar uma estabilidade ela vem quando o que acontece? O que acontece no vídeo de um jovem? Geralmente, quando se casa ou quando tem filhos, tu vai criando outras responsabilidades que vão além de ti, né? Encontrou outra pessoa, às vezes uma está trabalhando num lado da cidade, a outra está trabalhando no outro lado. A hora que vai juntar, talvez o meio do caminho é a melhor coisa, ou você vai procurar a conveniência do teu clube, ou a conveniência de estar próximo dos amigos, ou a conveniência de estar com o Às vezes transporte, né? próximo da família que pode ajudar também com alguma Isso questão. também às vezes é bom, né? Metrô, né? Ou seja, de onde eu consigo me resolver melhor para a vida que agora passa a ser combinada. Sim. E aí tu falou de mais uma coisa que acontece depois, geralmente na vida de um casal, vem Os filhos. os E filhos. daí Cara, vem. quando vem os filhos, aí a decisão passa a ser outra, vai para outro nível, né? Onde está a escola? Onde está a Como chego escola, mais o rápido na jardim, escola, o como chego lá. jardim. Então, Então, às vezes ali acontece uma outra mudança. Já vi muitas pessoas decidirem mudar de um lugar onde elas estavam super bem instaladas, casa com piscina, jardim, e vir para um apartamento, às vezes mais próximo da escola dos filhos, para poder talvez dar essa condição até da
da mobilidade, da flexibilidade da criança poder quase que ir sozinha para a escola. E é interessante que aqui a gente falou num período de 10 anos ou menos da vida de uma pessoa, e a gente levantou aqui 3 mudanças, né? Então sair da casa dos pais, às vezes ir morar sozinho, depois casar ou ir morar com alguém, depois ter um filho. Então, no período ali dos 25 aos 30, 35, tu pode pensar em 3 mudanças, dependendo do processo que for feito, né? É verdade. E o interessante de tu olhar a jornada de uma pessoa é que ela começa precisando, talvez, um apartamento pequeno, o estúdio tá super de boa. Resolvido, né? Resolvido na locação. Depois, talvez ela precise de um apartamento de 2 quartos, né? Um é o quarto, o casal. O outro é o da bagunça. O da bagunça do escritório, que talvez vire o quarto da criança, e com uma criança ou 2 crianças, talvez isso fique apertado, aí precisa ir para o terceiro. E um dia as crianças se tornam adultos, como você já se tornou, e o ninho fica vazio, né? Tem a síndrome do ninho vazio. Aí a casa fica grande. Exatamente. O Aí que tu tava acontece? com 3 quartos e é só um casal de 50, 60 anos e a casa é o dobro do tamanho do que tu precisa, né? Não Então, precisa de todos aqueles vamos cômodos. voltar para um apartamento, vamos para o sítio, vamos para um lugar mais calmo. Não preciso mais desse agito todo da cidade, já não tenho mais tanto a demanda de estar no trabalho todos os dias, de estar presencialmente. Então, tu acaba buscando mais lazer e conforto em certo ponto da vida também, né? Então dá para dizer, aqui ó, vamos fazer um pouquinho de conta. A gente pode dizer que a gente apontou 4 mudanças na vida, e talvez se a gente parar para imaginar o período de vida da pessoa aqui, talvez a gente esteja falando no universo de 30 anos, né? Sim. Em 30 anos é bem possível que você passe por 4 mudanças, né? A saída da casa dos pais, a mudança talvez sozinho, acompanhado, a mudança quando casou ou a mudança quando teve filhos, e por fim a mudança quando o ninho ficou vazio, o filho cresceu, as filhas cresceram, né? Então, 4 possíveis mudanças na vida de uma pessoa. E se a gente falar de empresa? As empresas também passam muito por esse processo, né? Às vezes não tão delimitado assim em etapas da vida, mas as empresas também vão começar na garagem de casa ou vão começar num escritório, vão começar num coworking. E elas, como toda empresa que inicia, ela tem expectativa de crescer, de se transformar, de daqui a pouco ter equipe, ter mais pessoas trabalhando, ou se é uma indústria, ter mais máquinas, ter mais linhas de produção. Então, as empresas elas não conseguem já começar numa estrutura grande que eu quero ter funcionários daqui a 5 anos. Mas hoje sou eu, ou hoje sou eu e mais 2 pessoas. Então, ela tem que ter esse processo de crescimento, porque hoje ela cabe num lugar que está confortável para ela, que atende a equipe que ela precisa, mas quando tu vai pensar num crescimento, num desenvolvimento de uma empresa, tu vai precisar crescer, tu vai precisar se transformar, tu vai precisar se reinventar nesse processo também, né? E o doido é assim também imaginar que a empresa ela tem um processo diferente também, né? Ela tem o processo de se multiplicar abrindo suas filiais. Sim. E aí quando a gente volta também, eu vou fazer um refresh aqui, a gente estava falando da pessoa física, né? Então, se você é corretor e você está atendendo o mercado imobiliário, o ideal é que você realmente crie um verdadeiro relacionamento com os teus clientes. E é um verdadeiro porque ele não vai ser um relacionamento de um negócio. Ele pode ser um relacionamento de 4 negócios, minimamente 4 negócios, se você tiver a paciência, né, a virtude de acompanhar essa pessoa durante 30 anos na sua vida. Só que, quando o filho ou os filhos desse casal decidirem constituir uma vida própria, o corretor, se ele atendeu muito bem o pai e a mãe, é quase o corretor natural, da família, né? vira o corretor da família. Então, você pode estender isso de uma geração para outra. Já no ciclo das empresas, as empresas no Brasil, né, tem muita coisa para acontecer, elas acontecem em ciclos mais rápidos, né? Uma empresa, ela consegue dobrar de tamanho, principalmente quando ela é pequena, de um ano para o outro, né? Então, assim, começou na sala do apartamento, se fosse o caso, o escritório. Depois foi para um coworking, pegou uma sala dentro do coworking. Saiu do coworking, foi para um escritório próprio, né?
escritório próprio precisou contratar pessoas. Faltou estacionamento, cara. Olha só, sabia que falta estacionamento quando você pensa em crescer? Isso não estava na tua conta original, eu tenho certeza. Daqui a pouquinho a gente vai falar desses detalhes. E aí você vai procurar lugares que tenham conveniência. Eu preciso de um lugar que tenha estacionamento para os meus colaboradores. Daí você, cresci mais um pouquinho. Se tudo der certo, você talvez decida abrir uma filial em outra cidade. Você já tem um pouco de experiência e você já vai procurar um lugar maior que também ofereça, estacionamento ou acesso excelente de transporte coletivo, um metrô, coisa do tipo. É verdade? É verdade. Eu acho que aos poucos, cada empresa vai criando a sua matriz de necessidades, vamos chamar assim. Cada empresa vai... Porque pode ser que uma empresa precise de mais estacionamento do que outra e uma empresa absorva isso com van. Então, as empresas têm soluções diferentes e têm demandas diferentes. E eu acho que cada empresa, com o tempo e com o aprendizado de já ter errado em algum local ou outro, ela vai sabendo o que ela precisa, de que maneira ela precisa, para se instalar no melhor lugar para o seu momento. Até é interessante comentar, tem uma empresa que a gente está atendendo que está vindo aqui para o CEPAM, que eles levantaram todo um questionamento sobre... E eles fizeram essa pesquisa tanto aqui no local, quanto com os colaboradores deles. De quantas pessoas vêm de carro. Quer dizer que a opinião do colaborador também é importante nessa história? Também é importante, com certeza. Hashtag fica a dica, viu? Porque hoje, principalmente aqui na nossa região, a gente vê uma falta de mão de obra e as empresas elas precisam quase lutar para manter os seus colaboradores felizes, contentes e que querem continuar na empresa. Isso, colaborador feliz fica na empresa. Exatamente. Boa. Então, às vezes não é nem só uma questão de salário que vai estar ali em mercado, mas é uma questão de facilidades que tu oferece. Então, eu vou estar num lugar que tem uma academia perto, eu vou fazer uma parceria com a academia para o meu colaborador. Eu estou num lugar que o meu colaborador não tem problema para chegar, seja de carro, seja de ônibus, seja da maneira que for. Então, são diversos critérios e que também variam de empresa para empresa com o que os colaboradores demandam, né? E aí, Nicolas, dá para fazer uma matriz disso então, né? Dá para fazer. Você sabia que o que é uma matriz nessa história, né? Você pegar esse conjunto de informações... Vou imaginar, você pode fazer uma lista, como a gente tem uma lista aqui que já vai abordar ela, e você pode dar notas, né? Vamos supor assim, decidimos mudar, vamos procurar um lugar, seja um escritório, um galpão, um terreno às vezes, uma até. Cidade, Exatamente. entendeu? Às vezes a mudança ela envolve, precisamos estar presentes no centro-oeste do Brasil. Para que cidade a gente vai? Geralmente, o que as empresas costumam fazer? Vão olhar a maior cidade da região e talvez ela pegue assim, achei a maior cidade da região. Cara, cidade grande é complicado, né? Então, ele dá um passinho para o lado e olha assim, qual que é a cidade pequena, com boa infraestrutura, com boa conexão à cidade grande que eu posso me instalar. Sim. Consigo ter mão de obra ali e tal, e aí começa a responder uma matriz de negócios. E essa matriz de negócio você pode dar uma nota de 1 a 5, né? E obviamente você pode envolver mais pessoas para terem a sua, vamos dizer assim, opinião valorizada nessa matriz de negócio. Depois você pode pegar essas talvez 3 ou 4 matrizes, juntar, integrar e no final você pode gerar um gráfico e dizer, cara, a minha empresa vai para esta cidade, para este lugar. Por conta disso. E vai estar justificado. Exatamente. Essa é uma forma, ou melhor, esta é a forma que empresas inteligentes decidem fazer o seu processo de mudança. Elas criam uma lista de desejos e saem para preencher a equação e a nota que você dá para cada um dos tópicos elencados em relação às oportunidades que são apresentadas pelo mercado. Sim, isso é importante também, né? Porque muitas vezes, eu quero estar no grande centro, mas o grande centro já tem um preço mais alto, o grande centro já não tem oferta de locais, então tu tem que começar a desenhar opções nos arredores também que possam te atender. Então, às vezes, tu vai pegar a matriz, não vai estar tudo com nota 5, não vai ser tudo ideal. Sim. Mas tu tem que saber equalizar entre, eu tenho essas 5 opções aqui, qual me atende melhor, qual eu consigo me adaptar melhor à realidade que ela me oferece, né? Vou dar um exemplo aqui, ó. Na TIP a gente fez um relatório, você vê esse relatório por cores, né?
vermelho, amarelo e verde, né? Estamos seguindo as cores do semáforo, né? É isso aí. Pare, né? Atenção. Atenção e siga, né? Então, às vezes quando a matriz, ela pode ser mais simples, né? E falando um pouco dessa matriz, eu vou elencar ela aqui, né? Então, assim, se é uma mudança de uma empresa, qualquer empresa que seja, cara, talvez eu vou falar coisas aqui que sejam básicas, principalmente se o seu universo é o escritório, né? Aqui nesse caso em particular, a gente estava analisando uma situação de galpão industrial, onde a empresa elevaria a operação dela, operação nesse caso industrial. Você vai fazer a pergunta, esse local tem água? Né? E quando eu falo de água, né, não é que chove no lugar ou coisa do tipo. Ou tem um rio. Ou tem um rio, né? Tem água encanada? Sim, né? Qual é o volume dessa água encanada? Porque às vezes o processo industrial, não sei se tu sabia, Nicolas, tem processo industrial que consome muita água. Com certeza, tem processo. E aí você vai dizer, como é que consome água? A água evapora, gente. Então, se ele trabalha com aquecimento de água, ele perde um volume de água que ele tem que estar repondo. Sim. E dependendo da velocidade dele de produção, às vezes, ou ele tem uma fonte grande de abastecimento, ou ele tem um reservatório grande. Sim, porque às vezes a gente está falando aí de 10 mil litros de água num dia, dependendo da produção, 10, 20. Então, são volumes muito expressivos e que, às vezes, a rede de água da cidade chega ali, naquele ponto. Uhum. Mas ela vai ter capacidade de atender? Ela vai ter capacidade de chegar lá? Pergunta, né? Pergunta, então, né? Uma resposta para ser respondida. Energia elétrica. Então, assim, cara, você foi lá, você fez uma pesquisa, aí tem um detalhe importante, né? Preço não é tudo. Quando você vai fazer, por exemplo, uma aquisição, uma locação. Preço é uma parte do processo. Então, às vezes, você vai achar o galpão ou o terreno... No preço que você quer. Abaixo do mercado. Pô, tá fantástico, né? Comparado com os outros, esse aqui é o melhor. E aí você esqueceu de olhar a tua matriz... E daqui a pouco você descobre que aquele galpão que você acabou de alugar, ele consegue só te entregar 50 kVA de energia. Você mal consegue ligar os ar-condicionados do escritório. Que dirá a máquina que você acabou de está aguardando chegar da China, da Alemanha, da Itália, de onde for. Que consome 1 mega de energia. Que consome 1 mega de energia. Cara, aí, o que você vai fazer nessa hora? Vai ter que mudar de novo. Você vai achar estranho? Eu já vi isso acontecer. A propósito, Nicolas, tu sabe, eu assim, pensando ainda há pouco, né? Quantos processos de mudança eu já acompanhei? Tu consegue dar um chute nisso aí? Essa é uma conta difícil, hein? Bom, só pro Perini e pra região aqui foram 300, então deve ser um número próximo disso. Eu, puxando assim por alto, acompanhar, estar no lado, junto a junto, né? Numa jornada de mais de 30 anos atuando no mercado imobiliário, são mais de 500 clientes atendidos em processo de mudança. Desde o cara que vem ocupar um escritório de 15 metros quadrados até uma planta industrial que ocupou mais de 30 mil metros quadrados, ou quando ainda foi aquisição de imóvel, né? Empresas que vieram ocupar aí mais de 500 mil metros quadrados de área de imóvel, de terreno. Sim. Alguma historinha para contar, eu tenho. Alguma historinha para contar, né? Então tá bom. Vamos voltar para nossa lista. Água, energia, gás. Né? Muitas operações industriais demandam gás natural. Então, assim, você olhar aonde está instalado o gás natural, qual é o custo para tu levar o gás natural para dentro da tua operação. E quando fala de custo de levar o gás, às vezes tem o custo de levar a energia, entendeu? Porque às vezes tu até pode ter um poste com os fios de luz passando na frente do terreno, mas isso não quer dizer que aquele poste consegue alimentar a tua indústria. Consegue alimentar a tua indústria. Sim, exatamente. Que às vezes ele já está no fim de linha, ele pode ter pouca energia para ser distribuída. E, aliás, eu sempre digo que a matriz do desenvolvimento ela começa assim. Um lugar ele começa com uma atividade rural. A partir do momento que o rural começa a se desenvolver, ele vai precisar da indústria próximo dele. Para quê? Para gerar valor ao negócio. Trouxe a indústria para perto, vai demandar atender o comércio, o restaurante, e aí as pessoas vão demandar morar ali perto, e aí você começa a desenhar uma cidade. Então,
existe uma desenho evolução. legal, né? É um desenho legal. Coleta de lixo. Coleta de lixo é importante hoje em dia? Com certeza. E muitas vezes aí tu vai pensar numa atividade industrial que gera um volume grande de lixo diariamente e a cidade oferece uma coleta seletiva, uma coleta de lixo uma vez por semana. Quando tu vê, tu vai estar com uma pilha de lixo acumulada do lado do teu imóvel, da tua operação e não fica bonito, né? Então, as empresas elas têm que avaliar isso e pensar que ela vai ter que ser uma recicladora, que ela vai ter que ter uma central de lixo e que ela vai administrar uma central de lixo que não faz parte do processo original dela. Sim. E ou muitas vezes ainda levar esse lixo, inclusive, né? Sim. Ao Dar a invés de destinação, dar a destinação contratar correta, né? uma empresa para fazer isso, Então, obviamente aí fica custo aí também. custo aí também. E de novo, né? Essa matriz do tem ou não tem, ou dou uma nota ou dou outra nota, também pode ser complementada com qual o custo que eu tenho para mitigar esta falta ou esta carência. Sim, porque na verdade, sim, como a gente disse antes, tu não vai encontrar um lugar que todos os itens da tua matriz são ok e estão resolvidos. Sabe qual é o nome desse lugar? Paraíso. Muitas vezes tu vai ter ali algumas coisas que tu vai precisar trabalhar que são pontos de atenção ou pontos que a infraestrutura não atende e que tu vai precisar de algum jeito pensar em como eu vou superar essa dificuldade. Escolhi aquele lugar, mas eu sei que o transporte coletivo não chega lá. Que é o Que é o próximo próximo item. item aí. Né? Eu sei que o transporte coletivo não chega lá, mas ele continua sendo o lugar mais ideal para minha empresa estar. Então eu vou contratar um serviço de van, ou eu vou ter algum programa de carona de auxílio ali dentro do meu... BlaBlaCar. Um BlaBlaCar Company. interno. Então, tem soluções, mas tudo são coisas que, esse é um ponto de atenção, eu preciso pensar e traçar como eu vou resolver ele, né? E quando eu penso em solução, Nicolas, eu acredito assim que não existe uma única solução. Né? Para cada problema você vai ter várias soluções e essas soluções podem ser tanto maiores e melhores à medida que você também envolva teus colaboradores a participar desse processo de entendimento do problema e da criação da solução. É verdade. Internet. Lembra dessas 500 e tantas aí que a gente pôde acompanhar? Invariavelmente todas tiveram a segunda pergunta depois de perguntar o preço ou de ter tomado a decisão, sabe qual que era? Internet. Não dá para viver sem, né? Não dá mais para viver sem. Então, assim, nós estamos num mercado global. O mercado global existe quando a gente se comunica com ele. Sem internet, hoje, são poucas as pessoas que reconhecem sinal de fumaça, né? Às vezes Pra eu acho escolher que o Papa é possível até, né? Isso, é verdade. Mas fora isso... Bom tema, entendeu? Sinal de fumaça serve para reconhecer que o Papa foi eleito se for fumaça branca. Exatamente. Né? Então, aí, ó, essa tu fosse rápido aí. Outro ponto, segurança. É importante, né? É importante. Então, assim, quando você vai olhar a segurança, não só do ponto de vista da segurança patrimonial, que tu pode contratar uma empresa de segurança, você pode estar próximo de uma unidade da polícia que, teoricamente, né, aponta que aquele lugar ali vai ser mais seguro. Você pode ainda pensar na segurança do ponto de vista combate a incêndio, risco de incêndio. Então, desses clientes que eu atendi, principalmente as empresas americanas, Nicolas, elas costumavam chegar com uma lista de desejos dessa. Né? Uhum. Então, ela começava a perguntar assim, qual distância fica a unidade do Corpo de Bombeiros? Então, a matriz dele tanto tinha tem e não tem, valor e qual a distância. Né? Depois ele criava uma fórmula de combinar esses resultados e no final ele conseguia escolher facilmente onde era o lugar que ele ia. Tratamento de esgoto. É importante? Isso é muito importante. E, na verdade, assim, quase todos são, né? Mas eu acho que é muito importante as empresas pensarem nisso, porque se tu for pensar num local que ainda não tem tratamento de esgoto, e que são vários, se a gente pensa a nível Brasil, inclusive, várias cidades ainda não chegaram nesse ponto de ter um tratamento de esgoto municipal que vai atender e vai conseguir atender as indústrias. Então, tu tem que pensar que se tu tiver uma fossa e filtro ali dentro do teu terreno,
dependendo do teu volume de esgoto, tu vai ter que ter a cada mês ou menos até um limpa-fossa fazendo esse trabalho ali. E Então, dando a destinação e dando correta e te destinação dando um correta. certificado disso, né? E, de novo, o custo aí envolvido, né? E afinal de contas, a gente está num mundo onde cada vez mais a sustentabilidade, o ESG, né? Agora o R1, né? Tudo isso é Tem que ser levado em consideração. Né? levado em consideração e validado. E daí, assim, vai pensar em... Talvez eu me instale aqui nesse condomínio que já tem uma estação de tratamento de água, uma estação de tratamento de esgoto. Opa, ponto positivo, ponto que eu não preciso me preocupar, que já está resolvido para mim. Então, são avaliações que precisam ser feitas também, né? Instalamos a empresa, está tudo ali funcionando, está operal, conseguimos responder essa pergunta, tal, mas o meu funcionário vai comer onde? Restaurante ou refeitório? Exatamente. Quero ou não quero ter essa responsabilidade? Vai instalar um refeitório? Vai contratar uma empresa? Tu assume uma responsabilidade sobre aquele alimento não trazer intoxicação para o teu funcionário, tu não ter essas dificuldades. Então, às vezes, vou ter um restaurante próximo? Ponto positivo. Tenho uma lanchonete próxima para quem não trouxe marmita ou não quer se resolver aqui dentro? Ponto positivo também. Então, muitas vezes a gente vê, principalmente no começo, acho, de desenvolvimentos industriais, os desenvolvimentos não acontecem onde já tem o posto de gasolina, a lanchonete, o restaurante, o mercado, a farmácia. Primeiro vai a indústria, como a gente falou antes dessa sequência, né? Primeiro vai a indústria para lá, vão as pessoas, para daí a região perceber que seria bom ter uma lanchonete, um restaurante, um posto, enfim. Todas essas infraestruturas adjacentes que precisam para uma operação funcionar, né? Então, é um processo também e muitas vezes a indústria tem que pensar, eu estou indo para um lugar que ainda não tem, mas, eu tenho 1.000, 2.000 funcionários trabalhando comigo. Eu sei que vai desenvolver o entorno, eu sei que a minha indústria é capaz de desenvolver o entorno e fazer aquilo acontecer. Então, são pontos que às vezes estão vermelhos agora, mas eles podem virar verde muito rápido. Né? O segredo da economia é trabalhar uma economia de escala. E nisso a Tilp Desenvolvimento Imobiliário ela é especialista. Nós costumamos olhar esse contexto, identificar os imóveis, ou seja, tudo que a gente está apontando aqui, Nicolas, acho que é importante a gente esclarecer para o público que está nos acompanhando, que ele, empresa, ele não é o especialista nesse tipo de mudança. Nós, como agentes, corretores imobiliários especializados no corporativo, nós somos esse agente que ajuda nesse processo de mudança, que dá a segurança para que você possa dar um passo certo. Esse tipo de lista que aqui a gente ainda pode seguir, restaurante, hospital, a própria mão de obra, farmácia, posto de gasolina, né? Aeroporto, rodovia, portos, escola técnica, escola internacional, moradia executiva, isso é uma outra coisa, o grau de urbanidade, tudo isso a gente tem critérios para poder desenhar e pontuar para que a empresa possa fazer uma mudança segura. E, de novo, uma mudança de uma empresa não é um processo emocional, certo, Nicolas? Não. Tem muita gente que avalia isso, então, às vezes, tu vai falar de uma empresa de 1.000 funcionários? Sim. Ela vai ser uma empresa que tem um conselho, que tem um diretor, que tem um presidente. Tem um diretor de RH que vai sentar junto na mesa para decidir junto com o diretor industrial se ele vai ou não vai. Porque se a resposta for não tem mão de obra lá, pode ser o melhor lugar para a indústria, mas não tem vai mão de obra, não vai acontecer. Né? E outro, né? O diretor financeiro também vai estar ali avaliando o número. Então, você tem que convencer muita gente vamos dizer assim, do processo executivo para chegar num conselho com todos os graus de resposta já estratificados, para daí você receber um ok, go, não go. Né? E às vezes esse go, não go, se não acontece nesse ano na reunião do conselho, sabia, Nicolas, que às vezes ele mergulha para um ano seguinte, no ano seguinte a prioridade pode ser outra, enquanto isso o mercado e a empresa continua crescendo, inchando, e chega um momento que está insustentável, e aí você quer fazer uma mudança num processo recorde. Acontece? Não. E muitas vezes a empresa, em todo esse processo acontecendo, vai, volta, pergunta isso, aquilo, que passa 1, 2 anos. Às vezes o timing já foi, porque
quando tu começou a falar disso há 2 anos atrás, tu estava se planejando para mudar dali a 2 anos. E daí fazia sentido, dava tempo de construir a tua indústria, dava tempo de procurar o terreno certo, dava tempo de fazer isso tudo com calma e no tempo que precisa acontecer. Quando tu chegou na decisão 2 anos depois, tu vai ter mais 2 anos de obra aí para fazer o teu processo acontecer. Então, E o segredo do sucesso é um só: planejamento. planejamento e disciplina, né? Então, assim, tem que ter alguém destacado para fazer isso com prioridade. Não é mais uma coisa que ele vai fazer acessória, é prioridade. Por isso, nós podemos afirmar com toda a sinceridade, esse tipo de processo a gente domina de uma ponta a outra. Nós podemos assessorar as empresas na sua escolha, no seu processo de decisão, trazendo as respostas para que os decisores possam combinar essas respostas com as perguntas certas, do que faz e do que não faz sentido. Perfeito. Gostou do conteúdo, Nicolas? Muito bom. Sempre bom falar disso. Vocês que estão ouvindo gostaram do conteúdo? Imagino que sim. Então, se você quiser saber mais, procure a Tilp Desenvolvimento Imobiliário. Nós temos o foco em contribuir com a sua empresa, com o seu negócio, para que ela possa, de fato, ocupar os melhores lugares e, obviamente, desenhar histórias de sucesso. Hoje a gente fica por aqui, certo, Nicolas? Isso aí. Esperamos vocês no próximo Tilpcast aqui neste canal. Um abraço. Tchau, tchau. Até lá!